Com o lançamento de Metal Gear Solid Delta, eu decidi fazer um vídeo voltado a 10 curiosidades sobre a franquia Metal Gear Solid. Mas antes de começar, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no meu Insta. Feito isso, então bora logo pro vídeo. Metal Gear foi inspirado em filmes de anos 80 como Máquina Mortífera, Rambo, 007 e Exterminador do Futuro, entre vários títulos que a gente vê mais pra frente. Isso porque Kojima era muito fã de filmes de ação dos anos 80, onde naquela época o gênero estava fazendo muito sucesso. E também, o sonho do Kojima originalmente era ser produtor de filmes. Porém, após jogar o jogo do Bigodudo, ele mudou de ideia. Ele iria trabalhar na Nintendo. Porém, como havia a Konami como a única opção, ele entrou. Aí em 1986, ele entrou para Konami. Vale a pena lembrar que na infância, Kojima assistia com seu pai os filmes de ação que eu mencionei. Porém, Kengo Kojima, o pai de Hideo Kojima, faleceu quando Kojima tinha apenas 13 anos. O personagem Solid Snake foi inspirado em vários personagens de filmes, porém um dos destaques deles foi Snake Plissken, do filme Fogo de Nova York, lançado em 1981. Inclusive foi aí que inspirou o próprio nome do personagem, Snake. E o nome prefixo, Solid, segundo Hideo Kojima, em uma entrevista, ele explicou que adicionou Solid para criar um nome paradoxal, em contraste ao movimento silencioso e suave das cobras. E um extra. O visual do Solid Snake na capa de Metal Gear 1 de MSX foi baseado numa imagem do personagem Kyle Reese do filme Exterminador do Futuro, lançado em 1984. Tô me referindo a um, tá? Isso é meio óbvio ou uma curiosidade batida para os fãs de longa data de Metal Gear, mas alguns ainda acham que o Metal Gear Solid 1, lançado no PlayStation 1, foi o game que começou a saga, ou seja, o começo de tudo, e é o primeiro a ser lançado, mas na realidade não. Os primeiros games foram Metal Gear 1, Metal Gear 2, Solid Snake, ambos lançados para MSX entre 1987 e 1990. Ah, mas eu entendi, Marcus Sparrow. Mas por que Metal Gear Solid PlayStation 1 ele não se chama Metal Gear 3? Enfim, Enzo, eu vou te contar isso na próxima curiosidade que a gente vai falar agora. Enfim, chegamos à pergunta nessa curiosidade do porquê MGS1 ter Solid no título ao invés de se chamar Metal Gear 3. Segundo Hideo Kojima, numa entrevista, ele não queria confundir ou afastar os fãs anunciando como terceiro título, principalmente do pessoal novo naquela época do PlayStation 1, e também para fazer uma transição do 2D para o 3D. Enfim, tá respondido a questão. É por isso então que o Metal Gear Solid tem Solid no nome ao invés de se chamar Metal Gear 3. Depois disso, começou a ter Solid nos próximos títulos e ter a numeração MGS1, MGS2, MGS3, MGS4 em diante. Durante o desenvolvimento de Metal Gear Solid PlayStation 1, Kojima e a sua equipe usaram blocos de Lego para montar os cenários e as armadilhas antes de passarem isso pelo computador, o que ajudou ele e a equipe a lidarem com a tecnologia de gráficos 3D, que era uma novidade na época. Metal Gear Solid 2 teve muitos conteúdos cortados durante seu desenvolvimento, mas vocês sabiam que o jogo teria outro final alternativo, além do que já temos no jogo base? O final original seria onde o Arsenal Gear acaba colidindo com Manhattan e acabaria aqui destruindo as partes da cidade de Nova York. Isso foi mostrado no documento de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, onde eles revelam os conteúdos cortados de Metal Gear Solid 2, além do final descartado que eu acabei falando, e que também mostra o modelo 3D de como ficou a cidade após o Arsenal Gear ter destruído ela. Eu peguei essa imagem do Reddit, por exemplo, e tô mostrando aí pra vocês. E o final tô mostrando aí
como seria esse final alternativo. Eles cortaram, poucos meses antes do lançamento do jogo, o final e vários conteúdos devido ao acontecimento do 11 de setembro. E o Metal Gear Solid 2 que temos hoje é 40% que o Kojima queria, a mesma coisa que aconteceu com o MGS5. Bom, o final que eu tô mostrando aí no vídeo, eu vou deixar na descrição para dar os créditos ao criador original que tá mostrando de como seria esse final descartado que o Kojima e a equipe queria pro MGS2. Metal Gear Solid 4 é disparado um dos melhores jogos da saga e sem dúvidas um dos melhores exclusivos de PS3, chegando a ganhar vários prêmios até um de melhor exclusivo de PS3. Mas infelizmente ele está preso no PS3 até hoje e ele nunca ganhou um remaster nem um relançamento hoje em dia. Mas vocês sabiam que o jogo sairia também para Xbox 360? Segundo o produtor e jornalista de Metal Gear Solid 4, Ryan Python, o verdadeiro motivo dele não ter saído para Xbox 360 foi porque o time de desenvolvimento de Kojima acreditava que o Xbox 360 não teria a capacidade de rodar o jogo. Porém, isso foi desmentido, já que foi feito testes, e falou que MGS4 rodava muito bem e lindamente no Xbox 360. Porém, devido na época o Xbox 360 usar DVDs, ao contrário do PS3 que usava Blu-rays, o MGS4 rodar no 360 ele teria que ser dividido em vários DVDs, e que duraria muito trabalho, daria um certo esforço para fazer ele rodar no Xbox 360. Ou seja, eles cancelaram, entre muitas aspas, a versão de Xbox 360. E também o outro motivo é que eles iriam usar meio que todo o hardware, toda a capacidade do PS3. Não é à toa que o jogo é totalmente feito para o PS3. Porém, recentemente, em alguma entrevista, o atual produtor Noriaki Okamura falou em uma entrevista que o MGS4 estará incluído na Master Collection Volume 2, porém, falou para os fãs esperarem um pouco, porque eles não querem cometer os mesmos erros do volume 1, porque no lançamento ele veio todo cagado, a equipe passou por várias atualizações. Ou seja, eles precisam tomar muito cuidado e precisam de muito carinho e muito esforço. Eles querem impedir cheguem bugados e com problemas de desempenho e bugs. Ou seja, é melhor a gente aguardar um pouco. Mas meu palpite é que provavelmente eles vão anunciar no final deste ano, ou eles vão anunciar no ano que vem, lá pro início ou meio do ano que vem. E para vocês, quando vocês acham que a Konami vai anunciar a Master Collection Volume 2? Deixa nos comentários. Antes de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes e The Phantom Pain, Kojima queria um MGS5, entre aspas, que era para se chamar Metal Gear Solid 5 Peace Walker. Sim, esse seria o título originalmente para o Metal Gear Solid Peace Walker. Segundo Kojima, no post do Twitter lançado no ano passado, ele e a equipe buscavam uma evolução horizontal da série explorando novas plataformas como PSP e que esse novo título conectaria a linha principal da franquia. Isso foi mudado, pois a equipe de marketing ocidental da Konami se opôs a essa ideia porque eles queriam atrair um público mais jovem, ou seja, mais adolescente, e que o título numerado poderia causar uma confusão que acabaria não atraindo esse público ou os novos jogadores. Após isso, Kojima mudou a abordagem e o foco passou a atrair esse novo público, para que os pais e os filhos jogam juntos. E ele removeu a numeração, e ele mudou para Metal Gear Solid Peace Walker, como conhecemos hoje em dia. Antes de Metal Gear Solid Delta ser anunciado e lançado neste exato momento, o último jogo da saga que foi lançado foi Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, lançado em 2015. O jogo concorreu a vários prêmios da The Game Awards, inclusive de melhor jogo de ação e aventura. Mas ele foi o último jogo contando a história da saga, entre aspas, né? Porque a história já foi encerrada lá no Metal Gear Solid 4. Porém, Metal Gear era para ter acabado faz tempo. Após o lançamento do Metal Gear 1 de MSX e que ele foi um sucesso, Konami lançou Snake's Revenge para Super Nintendo e que não tinha nenhum envolvimento de Hideo Kojima nessa sequência, mas ele foi detonado e massacrado pela crítica. Após isso, Kojima decidiu fazer a sua própria sequência, que é chamado Metal Gear 2 Solid Snake, onde inovou e melhorou tudo em relação ao primeiro, tanto em história, gameplay, IA dos inimigos e tal, e que ele foi muito bem recebido pelo público e pela crítica.
Depois disso, a Konami ficou um pouco invejinha e forçou Kojima a fazer as continuações, até Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Kojima já tentou finalizar a história em Metal Gear Solid 2, porém ele foi forçado pela Konami e que queria passar o manto de diretor para outros desenvolvedores. Porém, ele voltou a dirigir os outros jogos. Chegamos à 10ª curiosidade que eu sei que alguns sabem, muitos sabem na real, mas tipo, alguns acham que essa treta do Kojima com a Konami começou lá na época de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, mas eles nunca se deram bem desde 1987, na época onde foi lançado Metal Gear 1 de MSX. Enfim, você sabe um pouquinho da história, já resumi lá na nona curiosidade, mas chegamos lá para 2014 ou 2015, onde a Konami nessa época queria apostar mais em jogos mobile e pachinko do que jogos AAA. Porém, Kojima anunciou PT Silent Hills e MGS5. PT Silent Hills teria Norman Reedus como protagonista, mas a gente acabou não vendo isso, mas a gente só viu isso acontecer em Death Stranding, lançado em 2019. Após saber que Hideo Kojima lançou uma demo de PT, que foi um sucesso naquela época e que foi considerado o melhor jogo de terror, mas ele foi lançado sem a Konami saber, a relação deles só piorou, o que fez PT Silent Hills ser cancelado. Isso afetou também no Metal Gear Solid 5, durante o desenvolvimento do jogo, onde o Kojima teve que fazer vários cortes de conteúdo antes do jogo ser lançado e acabou lançando como a gente conheceu desde 2015. Depois Kojima deu pé na bunda da Konami e saiu de lá junto com os funcionários da Kojima Productions e começou a ser um estúdio independente e lançou títulos como Death Stranding 1 e 2 que foram muito bem recebidos. E ele está lá feliz da vida dele e que vai produzir o OD, um exclusivo de Xbox, e também quem sabe ele vai desenvolver um Death Stranding 3 da vida. Antes de encerrar o vídeo, eu decidi fazer uma menção honrosa a uma curiosidade que o dublador David Hayter, dublador do Solid Snake, Old Snake e do Big Boss. Mas antes de Kiefer Sutherland substituir ele em Metal Gear Solid 5, tanto em Ground Zeroes quanto Phantom Pain, ele falou numa entrevista da The Gamer Informer Show de 2015 sobre o questionado dele ter sido substituído em Metal Gear Solid 5. Hayter falou que se sentiu ofendido por ser trocado sem algum motivo, e já falaram que já tentaram substituir ele faz algum tempo, mesmo com sua atuação sendo bem recebida e aclamada pelos fãs. Ele teve que fazer teste pro Solid Snake, teste pro Old Snake, Big Boss e Metal Gear Solid Peace Walker 3. Já até chamaram o Kurt Russell para substituí-lo, mas ele próprio recusou. Ou seja, meio que o David Hayter e o Kojima nunca tiveram uma relação também. Uma boa relação, né? Diferente da Konami, onde o Hayter e a Konami se dão muito bem, tanto que ele tem muito destaque, tipo, no Metal Gear Hotline e no marketing dela também. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre as 10 curiosidades sobre a franquia Metal Gear Solid, junto com a menção honrosa que eu fiz. Se vocês gostaram, já vão deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem o próximo vídeo do canal. E para ajudar a manter a franquia Metal Gear se manter vivo aqui para a comunidade brasileira e para não perderem os próximos vídeos do canal. As minhas redes sociais estarão na descrição do vídeo. Enfim pessoal, um beijo e até a próxima. Fui!